Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a cada um de vocês. Boa noite a todos que vão estar entrando aí na live e participando conosco nessa noite de mais um momento de reflexão da palavra. Vamos estar juntos, buscando um pouco da presença de Deus e falando de um tema que o Espírito Santo me incomodou muito esses dias. Ele muito me incomodou falar um pouco sobre o tema quantas vidas nós podemos ter. E vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Seja bem-vindo você, e você que já entrou, convide seus irmãos, seus amigos que você conhece para estar conosco, amém? Para estar ouvindo essa palavra, para estar recebendo um pouco dessa reflexão, amém? Então, eu glorifico a Deus pela sua vida que já está aí, e vamos orar um pouco, fazer uma oração para podermos iniciar essa reflexão de hoje, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus poderoso, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Tu és um Deus que tem todo o poder, todo o domínio, tudo está debaixo das Tuas mãos. Nós confiamos plenamente em Ti, nós confiamos na Tua ação, no Teu amor, no Teu zelo, no Teu cuidado sobre nós. Nós compreendemos que cada momento que podemos nos reunir para refletir sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos, o Senhor se faz presente, o Senhor ministra as nossas vidas. E nós queremos Te louvar por essa oportunidade que nós temos de juntos estarmos refletindo sobre a Tua palavra, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, traz entendimento a cada um de nós nessa noite. Nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor desejou falar essa noite conosco. Que o Senhor traga a Tua revelação, que o Senhor quebre cadeias, que o Senhor quebre grilhões essa noite, em nome de Jesus. Que essa palavra seja a palavra de cura, de libertação para muitos. Que essa palavra seja usada, Senhor, por Ti, para que muitos possam chegar para mais perto do Senhor, para que o plano perfeito do Senhor, que é resgatar vidas, para vidas poderem andar nos Teus caminhos, poderem encontrar contigo, Pai. Nós clamamos juntos nessa noite, Senhor. Abre o nosso entendimento. Faz com que cada vida que precisa receber da Tua revelação sobre esta palavra nessa noite possa receber. Dá-me da Tua graça nessa noite mais uma vez. Renova em mim a Tua misericórdia mais uma vez, porque não sei nada se não for pela direção do Teu Espírito. O Espírito nos direciona, Ele mesmo fala, Ele mesmo desenvolve, tudo vem de Ti. A Tua palavra diz, Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E esse Ele é o Senhor, o grande eu sou, Tu és. Tu não existe, Tu sempre existiu. Tu és um Deus que existiu antes da criação de qualquer coisa. E nós cremos nisso, Pai. E Te adoramos, Te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Bendizemos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Amém. A paz de Cristo, meus irmãos, vocês que estão aí. Boa noite aos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Eu quero expressar mais uma vez aqui a minha saudade dos irmãos. Eu ainda não estou indo para os encontros presenciais na igreja, por conta de que as crianças ainda não estão indo. Eu estou ficando com minha filha, pretendo estar voltando a ver os irmãos em setembro. E gostaria de estar expressando a minha saudade de vocês mais uma vez aqui. Não se cansem de eu dizer que eu sinto falta e saudade, que é uma grande verdade. Amo todos vocês. E agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um, amém? Se o som estiver baixo, precisar de algo, vocês vão sinalizando para mim aí, tá bom?
Bem, amados, nós reservamos para hoje um tema chamado Quantas Vidas Nós Podemos Ter? E antes de falar um pouco sobre isso, eu gostaria de falar com os irmãos algumas verdades que são importantes de nós refletirmos antes de falarmos, antes de falarmos sobre esse tema específico. Antes de trazer uma resposta à luz da palavra, do pouco que o Espírito Santo me direcionou com essa palavra, porque você pode encontrar muitos estudos e pregações de grandes teólogos aí sobre o tema, mas eu desejei trazer essa reflexão, assim o Espírito me direcionou. Mas antes de falar e trazer resposta do que está dentro da minha mente, do meu espírito, do que o Espírito Santo falou comigo sobre esse tema, eu gostaria de falar de algumas verdades muito importantes para nós. Na verdade, eu acho que eu coloquei aqui 5 verdades. E a primeira verdade que eu quero passar para você é a seguinte: o coração do ser humano é enganoso. Eu preciso que você compreenda isso, escute isso pela palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, verso 9 e 10. Eu deixei os textos bíblicos aqui no computador, logo aqui do lado. Por isso você vai me ver olhando para o lado de vez em quando, que os textos bíblicos estão aqui para eu ler, tá? Então, Jeremias capítulo 1, verso 9 e 10 está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esse texto é muito importante para nós, irmãos, porque ele está falando de algo muito importante. Ele diz que o nosso coração, os nossos sentimentos, desejos, pensamentos, imaginações, no Antigo Testamento, o termo coração, ele era usado tanto para pensamentos quanto para sentimentos. E aqui ele está falando assim, que muitas vezes o que pensamos, as certezas que temos, os sentimentos que temos, visões que temos, vão nos enganar. Porque nós somos facilmente enganados por essas coisas, sentimentos, pensamentos e crenças que temos. E logo depois, no versículo 10, o profeta, com a revelação do Espírito, ele foi usado para nos dizer o seguinte: que Deus, o Senhor Deus, ele esquadrinha e prova, quer dizer, ele avalia todos os nossos sentimentos, pensamentos, para dar a nós segundo os nossos caminhos e segundo as nossas ações. Então, aquilo que nós trilhamos na nossa vida, que nós escolhemos e que nós começamos a praticar, nós vamos colher de acordo com isso. E aquilo que nós pensamos que é o certo, que muitas vezes não é, porque aqui está dizendo que nós temos sentimentos e pensamentos que são enganosos, que vai nos enganar, isso vai gerar um fruto na nossa vida. Isso é o primeiro ponto, a primeira verdade que eu preciso que cada um de nós que está ouvindo a palavra lembre disso. Todos nós podemos ser enganados pelos nossos próprios sentimentos, pensamentos e certezas que temos. E aqui, quando eu estou ministrando isso, eu lembro de minha vida antes de ter tido uma decisão que eu vou falar daqui a pouco com os irmãos. A segunda verdade é que Deus, ele é sempre verdadeiro. Tudo que Deus diz é verdade. O que ele fala é a verdade. E a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 3 e 4, eu vou usar a Bíblia porque a Bíblia é a minha regra, não só de fé, de prática, mas de toda a minha crença, de toda a minha estrutura de vida. É a palavra de Deus. Então eu vou usar a palavra de Deus o tempo todo aqui para conversarmos, né? Então Romanos, capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: é verdade que algumas pessoas são infiéis, mas isso significa que Deus vai ser infiel também? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. Então, essa é a segunda verdade importante. Então, a primeira, o texto bíblico me diz que meus sentimentos, pensamentos, eles são enganosos. Eles podem me enganar. Segundo, nós, por sermos enganados por sentimentos e pensamentos, acabamos vivendo mentiras. E acabamos transferindo ou transmitindo mentiras. Mas que Deus, ele vai ser sempre verdadeiro.
Essa é a segunda verdade que é muito importante para nós. A terceira verdade é o seguinte, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, totalmente plena e totalmente confiável. Você pode ouvir muitas pessoas dizendo assim, na Bíblia está uma parte da palavra de Deus. Na Bíblia existe a palavra de Deus. Existe dentro da Bíblia algumas coisas que Deus disse, outras não são. Tudo isso aí que se diz é mentira. São coisas que vêm do coração enganoso do homem, de sentimentos do homem por estarem afastados de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Um texto bíblico que fala um pouco sobre a palavra de Deus e o que ela é, o que ela produz, a importância dela, eu só trouxe um, porque existem muitos. E o objetivo aqui não é falar sobre a inerrância da Bíblia, o poder da palavra de Deus. Eu só trouxe algumas reflexões e algumas verdades antes de tratar do tema. Então, aí diz que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e é totalmente confiável. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Lá está escrito assim, toda escritura ou toda a Bíblia, tudo que está nela, é divinamente inspirado e proveitoso para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que está na palavra, na Bíblia, é para que o homem que decide ser um homem de Deus, ou a mulher, que aqui quando fala homem ser humano, ele possa ser instruído para viver a vida dele. Então toda boa obra não vai ter influência ou poder nenhum se não for pela palavra. Então nós falamos de 3 verdades. A primeira, o coração do homem é enganoso. Nós podemos nos enganar constantemente, ter conceitos que pensamos ser verdade e não são. Segunda coisa que falamos, Deus é sempre verdadeiro. O homem acaba mentindo e transferindo mentiras por se enganar muitas vezes. Nós usamos o texto de Jeremias 1, 9 e 10, Romanos 3, 3 e 4. E a terceira verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, totalmente plena e confiável. Ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Nós usamos um dos textos que fala sobre isso, que é 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 16 e 17. E um outro texto que é muito conhecido está em Salmo 118 e o verso 8. Lá está escrito assim, é melhor confiar no Senhor ou em Deus do que confiar no homem. Esse versículo que eu trouxe e falar esse texto é como se fosse uma comprovação dos outros textos. Se nosso coração do ser humano é enganoso, por ser enganoso vai transferir muitas vezes mentiras e passar mentira para outras pessoas. E Deus, ele é sempre verdadeiro. A Bíblia é plenamente confiável. É a palavra de Deus. Então é melhor confiar em quem? Em Deus do que nas pessoas. Nós precisamos desenvolver uma confiança nas pessoas no nosso dia a dia. Mas nós não podemos confiar plenamente no que o ser humano pensa, diz, fala, se não for baseado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é perfeita, pura, plena, confiável. E é a palavra do Senhor. E Deus ele é confiável, é verdadeiro, nunca mente, como nós falamos aqui. Baseado nessas coisas, nós vamos começar a desenvolver algumas coisas mais específicas relacionadas ao tema. O tema que nós trouxemos hoje foi uma pergunta: quantas vidas nós podemos ter? E eu trago mais uma verdade, que são, eu vou começar a trazer uma reflexão sobre a questão da vida que nós temos aqui. Eu e você estamos vivos. Então, essa vida que nós estamos vivendo aqui, a vida terrena, que eu e você estamos vivendo hoje, que nós vivemos, ela pode ter fases. E eu quero falar um pouquinho dessas fases antes de entrar para a resposta do nosso questionamento de hoje. A primeira fase da nossa vida, a primeira fase que nós podemos ter na nossa vida é a fase chamada intrauterina. É a fase em que o ser humano, ele é gerado dentro do útero de uma mulher. Quando uma mulher tem uma união sexual com um homem. Então, a mulher, ela se relaciona com o homem, como Deus criou no princípio. No princípio, Deus fez homem e mulher. E esse casal se uniu fisicamente. Através dessa união física, teve o selar e a união de alma e de espírito do ser humano, e é um outro tema, né, relação, união de homem e mulher, mas quando o ser humano ele tem essa união, produz um ser vivo dentro do ventre, do útero. E quando isso é gerado,
a vida ela começa a ser formada dentro do útero. Então, dentro do útero, a parte intrauterina, desculpe, é uma fase da nossa vida aqui na Terra. Toda alma, toda pessoa que está viva hoje precisou passar por essa fase. É a nossa primeira fase. A pessoa estar viva lá dentro. É uma alma vivente. Existem casos de pessoas que foram geradas no ventre e que só vão viver essa fase. É uma alma que vai ser gerada no ventre e ela vai morrer ali dentro e de lá ela já vai direto para a convivência com Deus Pai, que a gente vai chegar nessa outra fase daqui a pouco. Mas eu gostaria de falar um pouquinho dessa fase da vida intrauterina. Porque eu quero falar um pouco, né? O Senhor me instigou a falar um pouco sobre essas fases, um pouquinho de cada uma dessas fases. Nós vemos hoje muitas pessoas falando sobre a vida dentro do útero, que não é exatamente um ser humano ainda, e que as pessoas devem ter direito de tirar essa vida, esse ser humano. Nós usamos o termo vida sem ser uma vida inteira, às vezes, né? Nós vamos usar esse termo muitas vezes aqui. Então, a fase intrauterina de uma vida terrena, a pessoa que está lá dentro, ela está viva. E eu gostaria de ler uns textos bíblicos para você, do que Deus pensa, age e como Ele vê uma vida que está dentro do útero. Jeremias, capítulo 1, em versículo 5, está escrito assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essa palavra Deus falou com Jeremias quando ele foi chamado por Deus. Veja só, irmãos, o que Deus diz a Jeremias. Deus diz duas coisas. A primeira coisa que Deus diz a Jeremias foi que antes dele ser formado dentro do ventre, Deus já conhecia ele. E antes dele sair do útero, Deus já tinha santificado ele. Então, veja o pensamento de Deus, que uma vida quando está no útero, Deus já conhece essa vida antes dela ser formada e já a santifica antes mesmo dela sair. Então, quando uma vida está no útero, um ser humano está sendo formado do útero, ali já é uma fase da vida. Quando nós alguém tira ou mata alguém que está dentro do útero, está matando um ser humano, está cometendo assassinato, né? Então, um outro texto que eu acho muito bonito é um texto que está em Salmo 139, verso 3 até o 16. Lá diz assim: Senhor, tu possuíste os meus rins, me cobriste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos nem escondidos. Quando no oculto eu fui feito, entretecido nas profundezas ali da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Meus irmãos, que texto assim, que revelação poderosa do Espírito para uma pessoa. De que quando Deus coloca o espermatozoide do homem, se une ao óvulo da mulher ali, Deus já está olhando e de forma maravilhosa é feito. Quando eu comecei a estudar a área de enfermagem, que eu comecei a estudar e ver a formação de um ser humano, o que acontece logo depois que o espermatozoide se une com o óvulo e ele vai se reproduzindo, realmente é de forma muito maravilhosa. E eu não conhecia ainda Jesus, eu não tinha ainda um encontro com Jesus. E o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a estudar área de saúde, eu fiquei, meu coração e minha mente começaram a mudar, porque eu tinha muitas descrenças e muitas coisas, e eu comecei a pensar que seria impossível um ser humano existir por acaso ou por qualquer outro tipo de coisa, mas que Deus ele fez de forma muito perfeita.
muito maravilhosa. Então Deus, ele começa a sonhar e ele olha, ele vai formando e ele vai atuando num ser humano desde quando está no ventre. Deus sonha e planeja e ele está ali com aquela vida. Um outro texto que eu gostaria de falar com vocês é um texto que está em Lucas, capítulo 1, verso 39 até 45. Lá fala do encontro de Maria com Isabel. Isabel, se eu não me engano, estava no 6º mês de gravidez, se eu não me engano. Se eu errar aqui, vocês me corrijam, por favor. Se eu não me engano, estava no 6º mês, Isabel. E Maria, ela já estava com Jesus no ventre. E quando Maria chega para falar com Isabel, a criança que está no útero de Isabel, ela se mexe e o enchimento do Espírito, porque João Batista, ele veio cheio do Espírito, do poder do Espírito para falar de Jesus. Isabel, ela é cheia do Espírito, pelo Espírito que estava na criança João Batista ali no ventre. João se mexe, ele se movimenta e Isabel fica cheia. Isabel profetiza e diz, e começa a profetizar de Maria algo que ela nem sabia ainda. Eita, glória a Deus. Então, ali, isso prova, irmãos, que um ser humano no ventre ele já pode atuar. Ele tem, é o começo da vida. É a primeira fase da vida terrena de um ser, né? E eu trouxe esses três textos porque eu achei eles muito fortes e muito importantes para nós. Nós que somos cristãos não podemos ficar titubeando, pensando, será que pode, será que não? Irmãos, aborto e assassinato. A vida está ali, Deus criou, Deus começou a sonhar antes mesmo de ser formado, e quando começa a ser formado, Deus está formando e sonhando e santificando aquela vida, e aquela vida já se manifesta no ser humano, ali dentro do ventre. É a primeira fase nesta vida terrena. Depois vem a segunda fase, que é a fase pós o nascimento, é quando sai da madre, como nós lemos aquele texto ali agora há pouco, que é quando uma pessoa ela sai do útero e começa a viver aqui fora, como nós estamos hoje. E essa fase ela pode durar alguns segundos, como muitos anos. Tem crianças que nascem, que logo depois que nascem, elas morrem, né? Tem um texto em 2 Samuel, capítulo 15, verso 14 a 18, lá não diz a idade daquela criança, mas eu acho que eu botei o texto errado aqui. Não é esse o texto, não. Eu botei um texto errado. Mas tem um texto no Antigo Testamento, desculpa, não é esse texto não, viu, irmãos? Não sei se é 1 Samuel, se alguém puder me ajudar aí a falar, eu copiei o texto errado aqui. Davi, ele quando comete o adultério com... não me deu um branco. Betseba, né? Não. Gente, me deu um branco, me ajuda. Davi, ele comete o adultério e quando ele comete o adultério, a mulher que ele se relacionou, que não era a esposa dele, isso mesmo, obrigada, eu não falei errado não, né? Ela engravida, só que ela ainda era casada, e essa criança, ela é gerada no meio dessa mulher, e ela nasce, mas ela morre ainda criança. E existe essa história lá, né, no Antigo Testamento, que ela morreu por conta do erro de Davi. Deus fala através do profeta Natanael, falei, Betseba, e fiquei com dúvida se era, me deu um branco assim, obrigada por me confirmar, irmãos. Tem hora que ele dá um branco assim. E aí o que acontece? Essa criança morre, ele ainda era criança, Davi até ora, jejua, fica dias, né, jejuando, 7 dias ali jejuando. Eu coloquei o texto aqui errado, mas se alguém conseguir achar e colocar aí, eu agradeço, se não, tudo bem. E o que acontece? Davi fica por 7 dias jejuando e orando para que essa criança não morresse, porque a criança ia morrer por consequência do pecado dele. Mas Deus não permite essa criança viver e promove a Davi uma outra criança ser gerada, que foi Salomão depois, né? Gerada na santificação que houve depois. Então a pessoa nasce nessa vida aqui, depois que sai do útero vai ter essa fase, que pode durar, como eu falei, alguns segundos. A pessoa pode viver só a infância, ou a criança pode viver mais, morrer na adolescência, na fase adulta, na fase idosa. Existe o texto de Lucas capítulo 2, verso 5 a 7, que fala do nascimento de Jesus. Então é o momento, a fase da vida de um ser humano aqui nessa terra.
E eu quero falar de uma fase agora, irmãos, que é um momento importante para nós aqui na nossa reflexão, que é uma fase que não são todas as pessoas que passam, mas as pessoas passam quando elas escolhem passar por essa fase, que é a fase do novo nascimento. Não são todas as pessoas que passam por essa fase. As pessoas costumam dizer, eu escuto muitas coisas as pessoas dizerem assim, 2 Samuel 12, obrigada, Bispo de Braga, eu tinha colocado aqui 15. 2 Samuel 12, eu coloquei o texto errado aqui. Vou corrigir aqui, depois eu copio. 2 Samuel 12. Muito obrigada, tá? 14 ao 31, né? Que fala sobre a criança de Davi que morre. Obrigada por informar os irmãos aí que eu fiquei devendo. Muito obrigada. Então, aí nós estamos falando agora sobre a fase que é uma fase de escolha. Então, nós temos a fase intrauterina, a fase pós-útero, quando nós nascemos, nós chamamos de nascimento. E existe uma outra fase que nós podemos passar, se nós escolhermos passar por essa fase, que é a fase do novo nascimento. Quando a pessoa escolhe nascer para Deus, crendo e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, e escolhe permanecer caminhando com Ele. Então, essa fase agora que eu estou falando com vocês, a fase do ser humano nesta terra, é uma fase que Deus deixa a pessoa escolher. Então, nós nascemos, nós não escolhemos nascer. Nós somos gerados no ventre, nós nascemos, saímos do útero, estamos aqui, não é escolha. Mas existe uma fase da minha vida e da sua vida terrena que é uma escolha. Nós só vamos viver se nós desejarmos viver e tivermos ações, segundo a palavra de Deus, para viver. Que é essa, a do novo nascimento. Existe um texto no capítulo 3 de João, no capítulo 3, são vários versículos, mas eu separei só 3 versículos aqui para ler para vocês. Prestem atenção, caso vocês queiram anotar ou confirmar ou verificar depois. João capítulo 3, verso 3, 5 e 12. Lá está escrito assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se vos falei de coisas terrestres e não acreditam, como vocês vão crer se eu falar para vocês das celestiais? Aqui eu trago uma introdução para algo que a gente vai falar daqui a pouco, que é algo muito importante segundo o tema que nós falamos. Então, a palavra de Deus diz, foi Jesus que disse essa palavra, ele disse que o ser humano, ele iria precisar passar por um novo nascimento para participar do reino de Deus. E aí, essa parte do novo nascimento, dessa fase aqui, que se eu escolher e você escolher viver essa fase, nós vamos ter uma mudança na outra vida. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão. Eu vou voltar e lembrar você desse texto já já. Então, aqui diz que nós precisamos ter um novo nascimento. Esse novo nascimento é um novo nascimento, como eu falei com vocês, quando nós acreditamos que Jesus veio na terra como um homem, mas que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus. Desejamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas e desejamos manter uma caminhada com Ele. Então, quando nós fazemos isso, nós passamos por essa fase na nossa vida. Se não, nós vamos ter só uma vida. Duas fases, na verdade, na vida terrena, desculpa. 2 fases na vida terrena, que é a fase intrauterina e essa fase terrena que nós temos sem um novo nascimento, que ele chama de celestial, espiritual, né? Eu quero trazer um exemplo para vocês de um novo nascimento de alguém, porque existem muitos textos que explicam e detalham sobre o novo nascimento, mas eu não vou trazer tanto essas coisas para vocês, porque senão eu não consigo chegar no tema. É muita coisa que pode se detalhar sobre isso. Mas eu gostaria de falar sobre uma pessoa, um homem chamado Saulo. Saulo de Tarso. Foi um homem que viveu na época de Jesus. Ele já era adulto, pelo que os historiadores dizem, né? E o período que a história conta na Bíblia também. Ele aparece, começa a se falar dele no momento da morte de Estevão,
de um discípulo de Jesus. E eu quero ler para vocês alguns versículos de Atos, capítulo 9. Se você quer abrir sua Bíblia estiver aí, você puder, abra. Capítulo 9 de Atos, eu vou ler alguns versículos. Versículo 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 4. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém a fazer. Esse foi Saulo de Tarso. Era um homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, os apóstolos e discípulos começaram a pregar sobre Jesus, que Jesus tinha morrido, mas que Jesus tinha ressuscitado, que ele estava vivo, e que Jesus tinha aparecido para eles, e começou a falar sobre a importância desse novo nascimento de Jesus para ter uma participação no reino de Deus e para que se pudesse ter outra vida. Quando os discípulos começaram a pregar sobre isso, Saulo de Tarso, ele começa a perseguir a igreja, permite a morte de Estevão, e aqui tem um momento de um encontro dele com Jesus. Ele tem um encontro com o Senhor. Ele estava indo a Damasco, ele cai, uma luz forte aparece para ele, ele cai, e ele ouve a voz do Senhor, ele conversa com o Senhor, eu li para você esse diálogo, e o Senhor manda ele para a cidade que iria dar algumas instruções. Veja só o que acontece depois. Versículo 26, 27, 29 e 31, eu vou ler agora. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Isso depois que Jesus ministra a vida dele, vai Barnabé, ele se arrepende, é batizado, Barnabé batiza ele, e ele faz um período de jejum, né? E ali ele é convencido de que precisava de Jesus como Senhor e Salvador. E depois disso, olha o que acontece com ele, versículo 26 e alguns mais. E quando Saulo chega a Jerusalém, ele procurava se juntar aos discípulos, mas todas as pessoas tinham medo dele, não acreditando que ele tinha se tornado discípulo. Então Barnabé, tomando consigo a Saulo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele viu ao Senhor e lhe falava. E como em Damasco Paulo falava ousadamente o nome de Jesus. Aquele ainda era chamado de Saulo. Logo depois o Senhor incomoda ele e ele começa a usar o outro nome dele, que é Paulo. E Paulo falava ousadamente no nome do Senhor. Falava e disputava também contra gregos, mas eles procuravam matá-lo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Veja, irmãos, aqui eu li esse texto porque eu falei com vocês que existem fases da vida. A fase intrauterina e essa fase depois do nascimento. Que a pessoa pode viver uma vida toda sem ter esse novo nascimento com Jesus. Este homem, Saulo, ele teve esse encontro com Jesus no novo nascimento. Ele teve um encontro com Jesus, acreditou que Jesus era Senhor e Deus, e tinha que salvar a vida dele. Ele começa a se envolver, ele se arrepende dos pecados dele, ele tem um envolvimento com esse Deus. E a partir daí, ele começa a mudar a vida. Você vê que as pessoas ainda achavam que ele estava como antes, mas ele foi demonstrando que estava diferente. Porque esse encontro com o Senhor faz com que a gente morra para as nossos próprios conhecimentos, sentimentos, pensamentos, certezas, conceitos de vida e começa a viver diferente. E isso foi o novo nascimento na vida de Paulo. É uma fase na vida que nós podemos escolher viver. E essa foi uma escolha de Saulo, eu usei esse exemplo aqui, não é? Se a pessoa não quiser esse caminho, o Senhor não vai obrigar. Deus, ele nos dá o direito de escolha, como eu falei com os irmãos e com vocês que estão aqui e que vão nos assistir depois. Deus nos dá o direito de escolher esse novo nascimento. Deus não nos obriga. Ele vai demonstrando e nós vamos ouvindo sobre a palavra constantemente. E vamos... Saulo grande... Paulo pequeno. Meu esposo está usando aí meu celular, está digitando aí embaixo.
Que bênção. Continua aí, meu amado. Isso. Ele decidiu. O nome Saulo significava eu sou grande, eu sou forte, eu sou decidido. E aí ele decidiu usar o segundo nome dele, que era Paulo. Agora eu sou pequeno. Quem é grande é o Senhor em mim. Aleluia. E qual é a outra fase que eu gostaria de falar com os irmãos? Existe uma outra fase que é a fase que acontece depois da morte desse corpo que eu tenho, que você tem. Nós vemos e sabemos que todas as pessoas que você já conheceu, que viveram, que já morreram, né, passaram por essa outra fase. Então, fase intrauterina, essa fase de vida que nós estamos tendo aqui na Terra, depois que sai do útero. Podemos ter uma fase do novo nascimento, que é a escolha de andar com Jesus como Senhor, Salvador, não só como um conselheiro, não só como um mestre, mas ele ser o meu Senhor, ele que dita as coisas, ele que me diz o caminho certo, como eu devo andar e seguir. E depois vai existir uma outra fase, que é a da morte, ou do arrebatamento. Que aí é outra coisa, né? Que eu vou ler esse texto aqui para vocês, de 1 Tessalonicenses, se você puder ir até ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor, Jesus, ele vai descer do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto, ele fala um pouco sobre as duas maneiras que podem existir depois desse corpo físico, que é ou a morte física ou as pessoas serem arrebatadas. A Bíblia nos conta que um dia Jesus vai voltar, e ele vai, no dia que ele voltar, as pessoas que estão mortas, que acreditaram nele, que aceitaram ele como Senhor e Salvador, vão ressuscitar com ele nesse dia que ele voltar. E quem estiver vivo, que estiver aliançado com ele, vai ser arrebatado. O corpo vai ser levado junto com ele nesse momento. E quando acontece isso, irmãos, vai existir uma diferença, que eu falei com vocês agora há pouco. Quando nós escolhemos esse novo nascimento com Jesus, nós vamos ter essa fase aqui na terra com Jesus. Aí nós vamos passar por uma outra fase, que é o pós-vida aqui. Que a gente já está começando a fazer a resposta para você. Nós temos uma vida terrena. Essa vida terrena, ela passa por fases. Fase intrauterina, fase fora do útero, que pode ter uma terceira fase, que é a fase de escolha de novo nascimento. E depois disso nós vamos ter uma outra vida. Qual é a outra vida? A vida celestial. A vida eterna. Que aqui a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que existem dois caminhos depois dessa vida terrena. Esses dois caminhos vai depender da minha escolha, se eu vou escolher nascer de novo com Jesus ou não. E eu vou ler esses dois textos para você aqui agora, que são muito importantes, tá? Aqui diz assim, Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Apocalipse 20, verso 6, lá está escrito assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, reinarão com ele por 1000 anos. Apocalipse 21, 8 diz: quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui esses dois textos me dizem que depois dessa vida terrena, existe a possibilidade de um caminho, que é a segunda morte, ou morte eterna. Vai ser uma eternidade sem Deus, quando nós não escolhemos o novo nascimento com Cristo. Existem muitos textos bíblicos que vão comprovar isso. Eu só trouxe alguns aqui porque eu estou trazendo uma reflexão, não estou trazendo um estudo profundo. E a vida, depois dessa vida terrena com Deus, eu posso trazer para vocês um texto que está em Marcos, capítulo 10, 30, diz assim: quem me servir vai receber 100 vezes tanto nesta vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Nesse texto aqui nos mostra quantas vidas nós podemos ter. Nós podemos ter duas vidas. Essa vida terrena, que é dividida em fases, como eu te falei,
fase intrauterina, fora do útero. Essa fase fora do útero nós podemos ter mais uma fase, que é a fase do novo nascimento. Quando nós escolhemos esse novo nascimento, aí nós vamos ter a outra vida, que é a vida eterna com o Senhor. Se nós não escolhemos esse novo nascimento, nós só vamos ter uma vida, que é essa vida terrena. Porque a eternidade dessa pessoa que não escolhe nascer e viver com Jesus nessa terra vai ter outra morte, que é a morte eterna. Vai ter essa morte do corpo e mais uma morte do espírito. Então, só vai ter uma vida, que é essa daqui. Para confirmarmos um pouco mais essa resposta que eu trouxe para você agora, da reflexão que eu quis trazer para você, eu queria ler mais dois textos, alguns textos em 1 Coríntios capítulo 15 e um texto em Hebreus, tá bom? 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele traz várias informações sobre a ressurreição, sobre a vida após a vida que vem depois dessa vida terrena que nós temos. O que vai acontecer conosco. Lá, desde o versículo 12, se você quiser ler, estudar sobre isso mais detalhadamente, porque aqui é só uma reflexão que eu trouxe para você poder ficar desejoso em pensar sobre esse assunto, em estudar, em questionar, a pedir aos seus líderes espirituais para poder te orientar na palavra de Deus, né? Então, do versículo 12 até o 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, fala sobre isso. Eu quero ler alguns versículos e comentar algumas partes desse texto só, tá? O versículo 35 a 41, eu acho ele bem interessante, que lá o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação sobre a morte de uma semente. A semente é jogada debaixo da terra, ela morre, e quando ela brota, ela vai nascer e formar uma planta, uma árvore. Ele faz essa comparação e ele diz que existem diferentes corpos. Que na terra, nessa vida terrena, vão existir o corpo da planta, vai existir o corpo de seres humanos, o corpo de peixes, de animais terrestres, de animais aves, de astros. Ele fala a diferença sobre corpos que são astros no céu. E é interessante esse texto, irmãos, porque ele quebra uma linha do espiritismo, de uma religião chamada espiritismo, que diz que a pessoa pode viver e voltar a viver em animal, em planta, pode ser um planeta, uma estrela. Esse texto já começa a quebrar esse conceito, porque ele diz assim, existem diferentes. O corpo terreno de um ser humano é um, o da planta é outro, o do animal é outro. São coisas diferentes, Deus fez diferente. Ele já quebra isso aí, do versículo 35 até o 41. Os versículos, tem alguns versículos que eu quero ler para vocês, em 1 Coríntios, versículo 15, que é do 19 até o 21. Lá está escrito assim, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aí aqui ele está falando sobre a questão de nós termos morte por conta do erro e do pecado de Adão, que foi Adão e Eva. E ele fala que através de Jesus, porque Jesus ressuscitou, eu e você recebemos esse poder de ressuscitar e ter também uma outra vida. Não termos só uma vida, porque vão existir pessoas que só vão ter uma vida nessa terra, várias fases, mas uma vida nessa terra, e depois morte eterna, vai ter duas mortes, uma vida e duas mortes. Porque eu vou ler um texto para vocês em Hebreus que ele fala sobre essa questão da morte, né? E aí quando Jesus ele ressuscita, ele nos dá esse direito de termos uma outra vida, que é a vida eterna com o Pai. E o versículo 44 desse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala que existe um corpo natural e um corpo espiritual. Que nós temos esse corpo aqui, e que na vida eterna com Deus, aquele que aceitar ter um novo nascimento com Cristo, ele vai ter uma vida eterna com Deus. Então ele vai ter a segunda vida dele, que é uma vida eterna com Deus. Ele vai ter um outro corpo lá, que é um corpo glorificado, não é um corpo como nós. Como Jesus teve um corpo glorificado, ele também vai nos dar um outro também depois. E um outro texto que eu quero ler para vocês é Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Irmãos, eu tive uma época na minha vida que eu acreditava, eu tinha crenças da religião espírita, né? Um espiritismo que diz que a gente
pode viver uma vida e depois ter outras vidas aqui nessa terra. E esse texto, quando eu ouvi a primeira vez esse texto, eu comecei a refletir, perguntar a Deus se os meus pensamentos estavam certos. E aí foi aí que eu comecei a buscar a Deus, não segundo os meus conceitos, mas querendo saber a verdade de Deus para mim. Esse texto diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele vai aparecer segunda vez, sem pecado, para aqueles que esperam para a salvação. Então, esse texto de Hebreus diz assim, esse corpo nosso, nós temos a ordem de Deus de morrer uma única vez, um corpo como esse, e depois disso vai vir o juízo. No juízo, o que é que vai ser analisado? Eu tive um novo nascimento com o Senhor, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu caminhei segundo as diretrizes dele para a minha vida, eu utilizei da presença, da graça, da unção do Espírito Santo para continuar vivendo com esse Jesus. Se eu fiz isso, eu vou ter uma segunda vida, que é a vida eterna com Deus. Então, se eu fiz esse processo na vida terrena, na minha primeira vida, que é a vida terrena, eu vou ter a segunda vida, que é a vida eterna com Deus. Se eu não fiz, eu só vou ter essa vida terrena. E aí vou ter morte eterna, vou ter duas mortes. Então eu vou ter a pessoa que não aceita nascer de novo com Jesus, para ter como Senhor e Salvador, vai ter uma vida terrena e duas mortes, que é a morte na terra e a morte espiritual, a morte eterna. Quem aceita nascer de novo com Jesus aqui nessa terra, vai ter essa vida terrena e mais uma vida, que é a vida eterna, a celestial, com o Senhor. Então, irmãos, cada pessoa, ela tem uma alma, um espírito, e ela pode ter dois corpos. Esse corpo aqui e um corpo celestial. E ela pode ter uma vida nessa terra e mais uma celestial. Ou mais uma nessa terra e outra morte eterna. Então, toda pessoa, ela pode ter uma vida ou duas. Para ter duas vidas, eu preciso ter um nascimento com Jesus, um nascimento espiritual aqui. E eu quero ler mais um texto. Eu quero repetir, na verdade, um texto, que é o texto de Marcos 10. Eu não quero ler só o versículo 30. Marcos 10, versículo 28 a 30, diz assim. Pedro começou a dizer a Jesus, Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Em Mateus, nessa mesma conversa, Pedro diz assim, o que será de nós? O que nós teremos por te seguir? No versículo 29 de Marcos 30, Jesus responde, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, conceitos, verdades que tinha antes, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesta vida em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, esse texto me confirma assim, eu posso ter uma única vida aqui se eu não quiser Jesus. Mas se eu quiser Jesus, eu vou ter, sim, perseguições, sofrimentos nessa vida. Mas eu vou nascer de novo, minha vida vai ser transformada aqui. E eu vou ter mais uma vida celestial, eterna com Deus Pai. Que tem tanto texto lindo, mas eu sabia que não ia dar tempo de trazer tanta coisa. Então, eu resumi, trouxe só uma reflexão para nós. Que cada um de nós, irmãos, pode só escolher viver com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, na vida terrena, para ter mais uma vida, para ter a segunda vida, a vida eterna com Ele. Deuteronômio, eu gosto muito desse texto, 30, é o último texto bíblico que eu vou ler com você. O capítulo 30 e o versículo 19 diz assim, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra vocês, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe a vida. Escolhe a vida com o Pai. Escolhe a vida com Jesus. Escolhe a vida com Jesus Cristo, porque assim nós vamos poder ter uma vida eterna. Ter duas vidas. Em nome de Jesus. Eu deixei um tempinho aqui, nós temos ainda 10 minutos. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, acrescentar alguma coisa, se sinta à vontade nesse momento aí, quiser conversar um pouco, ter um momento de diálogo comigo. Se você quiser colocar algo, escrever algo, algum questionamento, alguma coisa sobre esse tema que nós colocamos,
Fala aí, que ainda temos uns 10 minutinhos, tá? Pode ficar à vontade, se você quiser falar um pouquinho ou perguntar algo, porque a reflexão que eu tinha para trazer foi essa. E eu quero saber, assim, se tem algo que você gostaria de falar, perguntar. As pessoas falaram um pouco hoje aí, né? Então você sinta à vontade a falar um pouquinho ou perguntar alguma coisa se você achar por bem fazer isso, achar importante, tá? Aleluia. Então, irmãos, eu trouxe essa reflexão para vocês, o Espírito Santo muito me incomodou, para despertar a nós, e que você possa enviar essa mensagem para pessoas que têm dúvidas sobre isso, que eles possam pegar a Bíblia, ler e se perguntar, como eu me perguntei um dia. Se você tem dúvidas sobre isso, faça só uma pergunta a você mesmo assim: será que eu sou o dono da razão? Será que eu tenho tanta razão assim? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Será que eu estou me enganando? Ou será que o que eu estou seguindo é tanta certeza assim? Será que isso que a pastora falou tem alguma verdade? Se revele a mim, Jesus. Se revele a mim, Espírito Santo. Eu fiz essa oração. E Deus tem prazer em se revelar a nós, irmãos. Como Deus tem prazer em se revelar a mim, a você, a cada ser humano. Porque Ele quer que a gente viva com Ele eternamente. Ele quer nos dar uma segunda vida. Ele quer que a gente tenha a vida nova com Jesus aqui, que é uma vida espiritual e celestial, que a gente pode até dizer que tem 3 vidas, né? Essa vida terrena, mas uma vida espiritual aqui com Jesus. Para termos a vida eterna com Ele lá. Então, Ele quer e deseja isso. Então, todas as vezes que nós nos questionamos das nossas certezas, será que eu estou tão certa com relação a isso, Senhor? Será que é uma verdade, é uma certeza? Ou será que tem algo que eu preciso rever? Então fica essa reflexão para você, para nós, em nome de Jesus. Eu deixo um abraço para você, que Deus te abençoe, que amanhã você possa ter um domingo abençoado. Amanhã nós temos culto, você que é da Igreja Missão Apacentar, não falte. Nós ficamos tanto tempo, irmão, sem poder ir para a igreja. E está aberta, podemos nos ver, nos encontrar, adorar o Senhor juntos. Não deixe de ir, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração e encerrar, amém? Pai, muito obrigada por essa palavra. Que ela possa ser, como o apóstolo Paulo descreveu ali, uma semente que entre na terra do nosso coração e germinar, dar muitos frutos. Que pessoas possam ser libertas, despertadas naquilo que precisam, com relação a essa palavra que foi ministrada e dita hoje. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um abraço.